Olá, eu sou a Catiele e irei falar um pouco sobre a palavra e a Amanda ela vai falar sobre vocábulo. O conceito de palavra, segundo Matoso, é que ele define palavra como aquelas que relacionam entre si os elementos idênticos existentes em múltiplas frases, e desta comparação emerge um modelo mental chamado vocábulo, com individualidade ao mesmo tempo significativa e formal. Em outros termos, a noção de vocábulo assenta na identificação parcial que se faz dentro da diferença global das frases. E o Bechara, ele utiliza. Perdão, Bechara não. O Matoso, ele utiliza a nomenclatura vocábulo para se referir à palavra, considerando como um misto entre formas livres e dependentes. Isto é, entre formas que com podem existir com significação mesmo que isoladas no contexto da língua, que tem forma particular do vocábulo, que tem a forma particular do vocábulo. E, a grosso modo, o que pode dizer sobre o que é a palavra é quando a palavra ela tem a significação no contexto. O termo palavra, ela adquire três sinônimos, que é a forma de palavra, o lexema e a palavra morfossintática. O que é a forma de palavra? Bom, ela é composta de uma sequência sonora. A forma de palavra é o uso mais aproximado de conceitos estruturalistas e de forma dependente. O lexema é uma palavra considerada como unidade abstrata, e já a palavra morfossintática, ela é a palavra gramatical ou morfossintática, que é o lexema. Mas determinadas propriedades morfossintáticas têm também como indicativo presente e singular. Agora eu irei falar a definição de palavra segundo Bechara. Para Bechara, toda palavra é vocábulo, mas nem todo vocábulo é palavra. Só não é palavra os vocábulos que apresentam significação lexical. Para ele, toda palavra deve ser classificada levando em conta três prismas diferentes, que é o seu aspecto material fônico, a sua significação gramatical e a significação lexical. E a palavra não pode ser observada levando em consideração somente a constituição formal. Deve-se fazer outras observações também. Obrigada, essa é a minha parte. Olá, dando continuidade à nossa apresentação, palavras e vocábulos, irei abordar o conceito de vocábulos. O termo vocábulo, ele procede do latim voz, que significa a voz. No entanto, para a boa compreensão desse trabalho, podemos usar tanto o termo vocábulo quanto o termo simplesmente palavra. O vocábulo, ele é o elemento linguístico, de autonomia formal, sem valor semântico, ele não tem um valor semântico. E a comunicação oral e escrita, ela é possível entre as pessoas graças ao desenvolvimento das línguas e de cada uma das palavras ou vocábulo, que integram, por isso o vocábulo ele significa cada palavra que integra um idioma. Ou seja, os vocábulos são os elementos sonoros e gráficos usados pelas pessoas para designar e dar nome aos objetos. De certa forma, ele serve para dar de referência para uma boa comunicação, e entendimento. Uma vez conceituando o vocábulo formal, em oposição tanto ao vocábulo fonológico, quanto ao vocábulo gráfico, E agora, segundo Bechara, 2000, para ele todas as palavras devem ser classificadas levando em conta três prismas diferentes,
que é o seu aspecto material, fônico, a sua significação gramatical e a sua significação lexical. Bom, a palavra ela não pode ser observada levando em consideração somente a sua constituição formal, isto é, considerando somente as letras ou os fonemas que a constituem. E segundo Matoso, é assinalada, né, de uma único que as palavras tradicional. Segundo Matoso, né, ele assinala de início que as palavras tradicionalmente consideradas compostas por justaposição correspondem a uma situação de forma dependente. E neste tipo de palavra composta, temos dois vocábulos fonéticos, né, que constituem um único vocábulo formal. No exemplo de guarda-chuva. Assim, segundo ele, Matoso, guarda-chuva tem a mesma pauta, né? A mesma pauta acentuada. O que, no entanto, é a rigidez que a construção, né, adquire, embora os elementos componentes de guarda-chuva mantenham sua identidade semântica reconhecível, o conjunto não pode se desligar de um todo denotativo, né? E, por outro lado, a construção, ela petrifica seus elementos de modo a tornar qualquer interferência impossível, né? Assim, enquanto ainda podemos falar de uma grande e estrondosa chuva, ou das grandes chuvas de verão, não podemos falar guarda muita chuva. Não é correto falar assim, guarda muita chuva. Ou daqueles guardam chuvas. Então, assim, para ele, um outro problema que aborda é a locução, né, em que temos dois vocábulos formais e considera que os conceitos podem coincidir, né, nos casos de substantivos compostos por justaposição. Por aí temos também dois vocábulos formais, ou nos advérbios formados pela sufixação de mente, né, um exemplo de mente. O adjetivo, no caso de mente, ser interpretado como forma livre, e nos termos compostos dos verbos nos ressalta, né, que não se trata de expressões equivalentes, na medida em que o conceito de locução se refere apenas ao plano mórfico, né? Podemos a locução ser diferente como o uso sistemático, como unidade formal de dois vocábulos. Reconhecemos, no entanto, que os dois termos palavra ou vocábulo eles são muito parecidos. Porém, consideramos para esse trabalho que toda palavra é vocábulo, mas nem todo vocábulo é palavra. Isto é, só não são palavras os vocábulos que apresentam significação lexical. E há, portanto, dois tipos de vocábulo, o lexical e o gramatical. São lexicais os que representam ideias e os gramaticais os que não traduzem ideias, mas servem de vocábulos, mas servem para estabelecer relações, né, entre as palavras. E para os que estudam o estudo morfológico, os vocábulos
eles sejam feitos sim, através de uma base rigorosa e é necessário atentarmos, né, para a sua unidade mínima significativas, as quais denominam-se os morfemas, que são a parte mínima da palavra.